A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem, com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Tenho certeza que se você acordou hoje com gratidão no teu coração, eu tenho certeza que o seu dia foi completamente diferente. Nós devemos ser gratos pelo aquilo que o Senhor nos deu. Por que nós devemos ser gratos pelo aquilo que o Senhor nos deu? Porque o Senhor, Ele é o nosso Pai e Ele sabe daquilo que realmente a gente precisa. Se o Senhor nos forneceu aquilo naquele dia, é porque Ele sabe que nós precisa daquilo. Amém? Eu quero estar lendo aqui apenas um versículo no Salmo de número 1. E apenas o versículo 1 também, que fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu queria falar sobre algo aqui e eu estava pensando em que versículo que eu ia usar da Bíblia para me poder enquadrar um pouco sobre o que eu queria falar. É até uma experiência própria, é algo que eu peguei para mim. E quando eu lembrei desse versículo 1 do Salmo 1, que fala, né, bem-aventurado aquele que não se assenta, principalmente aquele último, né, aquela última parte, que fala, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? São aquelas pessoas que zombam de Deus, são aquelas pessoas que, porque tem diferença, tem pessoas às vezes que não acreditam em Deus, mas pelo menos eles ficam ali na deles. Tem pessoas que zombam da palavra de Deus, tem pessoas que escarnecem do Senhor, né? E assim, eu sei que o versículo às vezes ele não vai encaixar muito bem, não vai entrar, mas foi um versículo assim que eu senti de falar para mim estar falando isso. Nós como cristãos, nós devemos, quando eu falo cristão, tá, gente, são pessoas, todas as pessoas que creem em Cristo, né? Nós somos cristãos. Então eu falo assim, nós devemos seguir pessoas que são cristãos também, são pessoas que acreditam em Cristo, né? Que crê que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Crê que foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Por quê? Porque quando eu comecei aqui no YouTube, que eu comecei a gravar os meus vídeos, e aí eu comecei também a seguir algumas pessoas, até antes eu já seguia algumas pessoas, tanto no Instagram quanto pelo YouTube. Eu seguia aleatório, seguia às vezes um monte de gente e tal, e aí depois o Espírito Santo foi me tocando, eu fui começando a seguir pessoas que me edificavam, pessoas que me ajudavam, sabe? Porque não adianta você seguir muitas pessoas e essas pessoas estão te deixando para trás, assim, te deixando para baixo, né? Isso que eu quis dizer, né? Deixando para trás, deixando para baixo. Gente, tem pessoas que sugam da gente. Tem pessoas que, como fala aí os escarnecedores, né, que escarnece da palavra de Deus, tem pessoas que, gente, só são pessoas para nos deixar para baixo. E às vezes quando eu assisti os stories, às vezes de algumas pessoas, eu começava a me sentir mal. Eu falava, gente, não, eu vou parar de seguir essa tal pessoa, porque isso não procede do Senhor, certas atitudes que a pessoa está tendo. E para mim, para o Espírito Santo tocar em mim, eu lembro que eu assisti um vídeo de uma youtuber que eu não ia muito assim com o jeito dela, mas eu assisti o vídeo dela. E o que ela me falou, o Espírito Santo falou comigo. Olha para vocês verem como que o Senhor trabalha. O Senhor fala, às vezes, com pessoas que a gente nem às vezes se assemelha muito, não dá muito certo. O Senhor usa essas pessoas para falar com a gente. E eu vendo um vídeo dela, sem querer, assim, eu acho que eu passei, acho que indicou e eu vi, falei, vou ver esse vídeo. Na hora que eu vi, eu pude sentir o Senhor falando para mim, larga de seguir certas pessoas. Por quê? Porque ela falando no vídeo dela, que não edifica certas coisas. E eu comecei a pôr isso em mente, falei assim, gente, é verdade mesmo. Certas pessoas que eu tenho no meu canal, no meu canal não, certas pessoas que eu sigo, eu acho que não procede. Eu acho que a pessoa até seguia Cristo, mas ela ficou no meio do caminho, estacionou, parou e não dá certo. Então, para mim, chega.
E eu peguei e parei de seguir esse tipo de pessoa. E hoje eu analiso muito bem. Por quê? Porque, gente, olha, se eu hoje aprendi a fazer o meu devocional, todas as vezes que eu vou arrumar a casa, eu sempre ouço pregação, ou eu ouço um louvor. Eu aprendi com uma youtuber, né? Ela se chama Evelyn Pirolo e ela é uma dona de casa exemplar, né? Se alguém quiser seguir ela, tanto no Instagram ou como num canal, o canal dela chama Família Pirolo, mas é uma mulher abençoada, é uma mulher de Deus, sabe? E assim, eu aprendi a fazer o devocional diário com ela, porque de tanto eu ver, então por isso que você vê que exemplos bons, pessoas boas na vida da gente arrasta. E assim é com as coisas ruins também, coisas ruins arrasta, infelizmente. Se você começar a seguir os escarnecedores, quando você vê, você está no meio deles. Então tem que tomar cuidado. Quando vê, você ou está no meio, ou você está junto, ou você está pior do que eles. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu tenho certeza que o Senhor não pôs essa palavra no meu coração, eu estou falando isso, não é à toa. Vai servir para pessoas aqui. Então cuidado. Então ela foi um exemplo que eu segui. Tanto devocional, quanto por exemplo, ouvir louvor, ouvir pregação. Toda vez que eu vou arrumar minha casa, é muito difícil eu ficar sem ouvir um louvor ou eu ficar sem ouvir uma pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque ela falou que fazia isso e eu peguei isso pra mim, porque eu vi que é uma benção, né? E foi, porque eu aprendi muito com isso. Agora, outra pessoa também que pouco tempo atrás eu comecei a seguir no Instagram, ela é daqui da nossa cidade, Itaú de Minas, ela chama Samantha Morim. Gente, eu comecei a seguir ela assim do nada. Eu lembro que um dia ela foi no Hitbox, que eu faço também, e ela foi. E chegou lá, eu vendo ela gravar tudo, eu nem sabia que ela era youtuber. Não sabia. E de repente eu lembro que a Zilda, uma colega nossa, ela colocou os stories dela, né? O vídeo que ela tinha gravado da nossa aula. E a partir daí, passou acho que uns 2 dias, eu comecei a seguir a Samantha. Gente, o que eu aprendi com a Samantha também, pra você ver como que arrasta, né? Conselhos bons, pessoas boas, coisas boas, energias boas, coisas boas que você vê, a pessoa passa pra você, você quer fazer, você quer seguir aquela pessoa, né? E assim, eu comecei a ver ela, uma coisa, o jeito, a atitude dela com a mãe dela, né? Todo dia ela fala assim, gente, eu vou tomar o café da manhã com a Lulu. E assim, todos os dias, ela não deixa um dia quase, a não ser um dia que ela estiver viajando, algum dia que ela tivesse, é muito difícil. Mas quando ela tá aqui na cidade, quando ela tá... Gente, ela vai todos os dias na casa da mãe dela tomar café. E eu não tenho minha mãe mais. E eu falei assim, gente do céu, né? Quando eu tinha minha mãe, eu não fazia isso, sabe? E hoje, às vezes eu quero fazer isso, às vezes com meu pai, tudo eu não faço, porque às vezes eu até vou lá pro centro, vou de manhã, mas às vezes eu não vou porque meu pai gosta de acordar um pouco mais tarde. Então, amém, eu respeito, ele é aposentado, ele tá certíssimo, né, de aproveitar a vida dele, de aposentado. Então, eu não vou, mas eu aconselho vocês, se você tem seu pai e sua mãe, aproveite eles em vida. Outra coisa que eu acho muito bonita na Samantha, eu tô citando aqui, eu tenho certeza que essas pessoas não vão achar ruim, né, de eu estar falando do nome delas, né, porque são exemplos bons, são exemplos assim que, né, a gente está carregando, elas estão passando coisas boas pra gente. E aí, outra coisa também é disso e dela sempre falar no final, né, ela falar assim, ó, ore antes de dormir, ela sempre faz isso, né, ore antes de dormir, tá, e coloca um boa noite. Então, assim, eu vejo que é uma pessoa de Deus, né, uma cristã. Então, assim, isso também eu achei muito bonito nela, porque eu vejo que ela tem Cristo na vida dela. Então, isso, assim, é bom. É bom, a gente tem que seguir pessoas, igual fala aqui o versículo 1, né, bem-aventurado aquele que segue os caminhos do Senhor, não aquele que escarnece, né, os escarnecedores. Esses aí a gente tem que ficar longe. Então, essas duas coisas, assim, que eu acho mais bonito nela. É esse fato dela falar sempre, né, pra gente estar orando antes, sempre tá lembrando do Senhor Jesus, né, e ela tá aproveitando a família dela, ela sempre fala, gente, aproveite os seus, e hoje eu pude ver, gente, sabe, eu era muito assim, sabe, às vezes apegada com as coisas, assim, sabe, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, era aquela histeria, não sei o quê, e eu comecei a assistir os stories dela, eu fui vendo
que ela, assim, aproveita muito a vida dela, com a família dela, assim, sabe? Então eu achei muito bonito. Eu falei assim, gente, eu aprendi. E não foi só com ela, teve um outro youtuber também que eu vi, que eu assisto também, que é o canal, o Casal Cote, e também eu vi também que eles fazem assim, que eles aproveitam muito bem a família deles, e vai. Então, sim, gente, sigam. Isso eu falo até na internet, até aqui. Se vocês for seguir alguém, que siga pessoas que vão edificar vocês. Nunca sigam pessoas que estão fazendo mal para vocês. Se você estiver aí, ó, seguindo alguém que está fazendo sua vida ficar para baixo, você está ficando depressivo, angustiado, sai fora. Sai fora. Para de seguir essas pessoas. E na vida real também, não falo só nessas vidas de youtuber, de coisa não. Se fosse em vida assim sua, se você tiver alguma amizade que está te deixando para trás, você não precisa perder a amizade com aquela pessoa, mas você deixe um pouco para trás, porque senão você vai acabar com a tua vida. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.